Primeira questão da EFOI de 2026, uma questão sobre binômio de Newton, uma pedrada. Vamos ler. Em uma missão de logística transatlântica, a equipe de engenharia do cargueiro Atlantis 6 da Marinha Mercante Brasileira foi encarregada de simular o desempenho do navio em diferentes condições climáticas e de carga. Blá, blá, blá. O objetivo era prever o comportamento do sistema de propulsão do navio ao atravessar uma região turbulenta no Oceano Atlântico, conhecida por seus redemoinhos, igual meu cabelo, e correntes contrárias. Durante os testes, os engenheiros perceberam que a força de propulsão líquida, ou seja, a força efetiva que impulsiona o navio para frente, descontadas as forças de resistência da água, variava com tempo de forma não linear. Eles modelaram essa variação utilizando uma função matemática que relacionava o tempo x, a carga embarcada e a resistência hidrodinâmica do casco. Após vários ajustes, chegaram à seguinte expressão, tá aí, 2x menos 3 sobre x ao quadrado elevado a 9. Essa expressão apresenta a variação da força de propulsão líquida em função do tempo x, medida em unidades padronizadas ao longo da travessia. Sabendo-se que o termo independente x, aquele que representa um valor constante da força, sem depender diretamente do tempo, é essencial para avaliar a estabilidade média do navio durante a travessia. Os engenheiros solicitaram seu cálculo. Com base nesse modelo, qual é o valor do termo independente de x da expressão acima? Galera, é o seguinte, antes de comentar sobre a questão em si, eu tenho para falar para vocês que tem uma sacada muito foda nessa questão, mas muito foda, e eu vou mostrar ela no final porque ela aparece no final, e é para você não ir embora também, né? Bom, então bora começar a resolução. Um texto gigantesco, né? Você pode ignorar tudo que falam no texto, ele só te pergunta o seguinte: qual que é o termo independente quando eu fizer a expansão desse binômio? Essa questão, ela me inspirou a uma playlist só sobre binômio de Newton, mas ela é completa. Começa lá em fatorial, depois falo de que é um número binomial, depois eu falo da relação de Stiefel, depois eu mostro a aplicação do número binomial e até chegar em binômio de Newton. Então, assim, vamos aqui, é uma questão complexa, né? Ela tem muita coisa envolvida, então se você ficar perdido, dá uma olhada, tá na descrição aqui, vou deixar lá. Pessoal, vamos entender primeiro o que é esse tal desse termo independente que a questão está falando. Para a gente entender isso, vamos fazer uma expansão aqui menor e conhecida, que é a seguinte. Vou pegar x mais 2 e vou elevar a 3, ok? Quanto que dá isso? Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Aí você vai arrumar isso aqui, você vai ver que tem x aqui, x aqui, x aqui. O único lugar que não vai ter x é aqui, que dá 8. Então o termo independente dessa expansão é 8. Qual que é o problema aqui? Você tem um binômio que está elevado a 9, ainda tem um x no denominador. Galera, fudeu. Por quê? Se fosse, por exemplo, 2x mais 3 elevado a 9, você conseguiria saber que o termo independente vai ser 3 elevado a 9. Aqui a questão é, ele não vai aparecer no final, ele não vai ser o último, né, do último, entre aspas, desenvolvimento. Então você vai começar a fazer isso aqui, o seu termo que só tem número vai estar aqui no meio. E como que eu faço para encontrar ele? A gente vai usar o que a gente aprendeu de binômio de Newton. É praticamente impossível, a não ser que você tenha uma sacada muito sacada, se alguém tiver, coloca aqui nos comentários para mim, fazer isso sem pensar nisso daqui. Eu acho que quem tiver uma sacada vai acabar redundando nisso. Ok, então a gente sabe que um binômio, né, de Newton, quando a gente tem algo do tipo, vou colocar x, vou colocar a mais b, né? Quando a gente tem algo do tipo A mais B elevado a um N, isso vai ser N, na verdade, né? Isso vai ser o somatório de N, escolhe P, com P variando de 0 até N, de A elevado a N vezes o B elevado a N menos P. Daí que vem. Vamos resumir? Esse cara, né, o enésimo termo dele, ou pésimo, né? Vou chamar de enésimo, tá? O enésimo termo desse cara vai ser 9, escolhe N, vezes... Quem que é o primeiro, galera? Quem que seria o meu A, né? Seria o 2 elevado a x
elevado a 9 menos n vezes o segundo termo, que é menos 3 sobre x ao quadrado elevado a n. Ok? O enésimo termo. Então, o que eu quero, eu vou ignorar isso daqui. Eu vou trabalhar só com esse pedaço. O que eu quero é que isso daqui não tenha letra. Então, vamos dar uma manobrada nele? Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x elevado a 9 menos n, vou colocar assim, vezes menos 3 sobre x ao quadrado elevado a n. Isso é igual. Aí que eu vou distribuir esse expoente. Dava para fazer isso aqui de um jeito até mais rápido. Você poderia simplesmente ignorar esses números. Poderia ignorar o 2 e o 3 e pegar só o x elevado a isso e esse x elevado a isso. Mas vamos fazer. Então vai ficar 2 elevado a 9 menos n vezes x elevado a 9 menos n. Isso aqui é propriedade de potenciação, tá, galera? Dá uma olhada na descrição, vou deixar a aula disso lá. Vezes, então eu distribuí esse expoente para o 2 e para o x, vezes o menos 3 elevado a n sobre o x elevado a 2n, propriedade de potenciação também. Eu distribuí o expoente para o numerador e para o denominador, ok? O que me interessa, como eu disse, é onde tem x. Então eu vou juntar esse cara com esse. Na verdade, eu podia ignorar também, tá? Mas não vou ignorar não, porque pode ser que algumas pessoas fiquem perdidas. Então, o 2 elevado a 9 menos n, vezes o menos 3 elevado a n, vezes o x elevado a n menos n, vezes o x... Esse 2n eu vou passar para cima, ou melhor, né? Vamos colocar ele aqui embaixo, para evitar confusão. 2 não, né? X elevado a 2n. X elevado a 2n. De novo, agora eu vou trabalhar só com esse pedaço, tá? O número não me interessa, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Então vai ficar divisão de potências de mesma base. Então aqui eu tenho x elevado a isso, e aqui eu tenho x também elevado a outra coisa. Então vai ficar x, mantém, e faz expoente de cima menos expoente de baixo, que é 2n. Okay? Então é x elevado a 9 menos n menos 2n, que é x elevado a 9 menos 3n. Okay? E o que eu faço com isso? Porra nenhuma! Eu não quero que o x suma, então eu preciso que esse expoente seja igual a zero. Sacou? Então eu simplesmente vou pegar 9 menos 3n e vou igualar a zero. Portanto, o n tem que ser 3. De boa? Raiz de equação do primeiro grau básica, tá? Dá uma olhada ali no card sobre equação do primeiro grau. Vou deixar na descrição também. E equação do primeiro grau, eu gosto sempre de falar que é a coisa mais básica que tem para quem está estudando. Você vai tentar o vestibular do jardim, você tem que saber a equação do primeiro grau. Eu não estou suportando mais. Fechou? Então tá. E agora, o que eu faço com isso? Eu faço com isso que eu vou trocar aqui, ó. Né? Porque eu estou te falando o seguinte, quando n for 3, isso daqui não vai ter letra, é isso que eu estou te falando. Então vamos trocar, né? Então vai ficar 9, escolhe n, ou seja, o n agora é 3, galera, vezes 2 elevado a x, 2 vezes x elevado a 9 menos 3, que é 6. Ok? Vezes menos 3 sobre x ao quadrado, vezes menos 3 sobre x ao quadrado, elevado a n, que é 3. Isso vai ficar, 9 escolhe 3 é o quê? 9 fatorial sobre 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial. Se você está perdido, dá uma olhada naquele card, eu falo sobre números binomiais. E aqui vai ficar vezes 2 elevado a 6, vezes x elevado a 6, vezes menos 3 elevado a 3 sobre x elevado a 6. Distribuir, ó, 3 elevado a 3, negativo, né? X ao quadrado elevado a 3, então é x elevado a 6. 9, 8, 7, 6 fatorial, para aqui, né? Já falei disso na aula 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vou pôr 1. 6 fatorial. 2 elevado a 6
32, 64. 32 é 2 elevado a 5, é porque eu guardo 2 elevado a 5. Então, 32, só que é o dobro, 64. Ah, não tô sabendo. 2 elevado a 6 você pode escrever assim, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2, que é 8 ao quadrado, que você sabe, tem que saber que é 64. Tabuada básica das potências. Beleza. Então, 64. X elevado a 6 com x elevado a 6 some. Você tá surpreso? Se você tá surpreso, você não entendeu nada. Você parece burro! Porque era o que tinha que acontecer. Vezes menos 27. 6 fatorial com 6 fatorial. 9 com 3 dá 3. Já copia, tá? Pra você não esquecer. Eu não gosto de colocar pequenininho aqui, não. Agora, cortei e já coloco. Que dá 4. Cortei, já coloco. Faltou 7, beleza? Vezes 64. Vezes menos 27. Beleza, você tem que fazer essa conta para marcar uma dessas alternativas aí, ó. Dá uma olhada. Só toma cuidado porque a questão pediu valor absoluto, tá? Então você pode simplesmente ignorar esse 27. Agora se liga nesse bizu aqui, se liga nesse macete monstro. Macete monstro. Eu não vou fazer isso. Eu não quero! Eu vou fazer umas trocas, depois eu vou explicar por quê. Então eu vou fazer, aqui dá 12, 3 vezes 4, 12. Então eu vou fazer o seguinte, 12 vezes 7, eu vou trocar por 14. 12 vezes 7 eu vou trocar por 14. Vou ignorar o sinal. 64 vezes 7 eu vou trocar por 28. Mas que porra é essa? 14 vezes 28 eu vou trocar por 32. Tá vendo que esse número termina em 2? Dá uma olhada nas alternativas. A única que termina em 2 é qual? Pois é a resposta. O quê? Não acredito. Então, se você fizer essa conta, você vai chegar exatamente nesse número aí. Ah, mas por que você fez isso? Vou explicar. Então, vocês viram a troca que eu fiz, né? Deixa aqui. Quando eu viro aqui e falo para vocês o seguinte. 12 vezes 7 vezes 64 vezes 27. Tá, vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar o número 12 vezes 23. Ok? 12 vezes 23. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Põe o 0. Aqui vai dar 24. Beleza? Aqui deu 6. Agora eu vou pegar outro número que tem nada a ver com esse, mas tem os mesmos algarismos. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Aí você vai pôr um 0 aqui e vai fazer a conta. Reparo que a casa das unidades é a mesma. Certo? Então o que eu estou te falando é o seguinte. Se eu troco o 12 vezes 7 por 14, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou olhando só para a casa das unidades. E aqui você tem um monte disso, né? Você tem o 12 vezes 7, dá o 14. Só que aí você tem o 64 com 27. Mas ao invés de eu fazer 64 com 27, eu vou pegar só as unidades. 4 vezes 7, 28. Né? Então eu troco isso tudo por 14 vezes 28, porque eu estou olhando só para a casa das unidades. Aí eu aplico de novo, né? 14 por 28, eu simplesmente troco. Eu pego só o 4 com... Eu não coloco igual, tá, galera? Eu coloco o 4 com 8, que é 32. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso faz você ganhar um tempo nu, né? Eu deixei uma lista de exercícios, só com exercícios parecidos com esse aqui dessa questão. Dá uma olhada aqui no link. Que canal que vocês têm? Que canal que você vê isso? Se eu te ajudei, coloca o like aí pra mim. Assim, vale, vale. Se você quer me incentivar a continuar fazendo esse tipo de material, você se inscreve no canal, tanta coisa que eu vou pedir. Ativa as notificações. Se você puder comentar aqui, EFOM, ajuda muito, tá? EFOM, volta ali, ó. EFOMM. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se quiser ter acesso ao todo o conteúdo, o material de apoio aqui do canal, dá uma olhada aqui na descrição. Tem um link lá, só você entrar. Fechou? Galera, então é isso. Um abraço, bons estudos e boa sorte pra vocês. Fui. Ô, bicho, você tá louco, cara? Depois aí começa todo mundo a gritar aí, cara. Para!